Sr. Presidente, eu não iria me alongar muito sobre a questão da privatização, até porque, se não me falha a memória, a mesma decorre de um memorando de entendimento assinado pelo Governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro José Sócrates. E que, com esta privatização, na altura, procurou-se truncar bem quais é que seriam as atividades e funções a exercer pelas empresas do Grupo EGF, através dos seus contratos de concessão e da legislação que na altura saiu publicada. Tendo em conta que, após o processo de privatização, o Ministro do Ambiente permitiu a atividade de tratamento de resíduos de grandes produtores por parte dos sistemas municipais, que esta permissão originou uma queixa à Comissão Europeia que levou ao congelamento da atribuição de fundos comunitários, que, de acordo com o Governo, esta situação originou um atraso de 2 anos no cumprimento das metas definidas no PERSU 2020. E assim como ouvimos aqui o Sr. Presidente da entidade reguladora a dizer que corria por risco da EGF, das empresas do Grupo EGF, as questões relacionadas com os investimentos, questiono assim, onde se encontrava escrito a desresponsabilização da EGF na obrigatoriedade do cumprimento de investimentos previstos no PERSU 2020, caso estes não fossem financiados por fundos comunitários. Procurando maquiar o incumprimento das metas, o Governo promoveu a alteração do PERSU 2020 para o PERSU 2020+, acrescentando um novo paradigma dos biorresíduos. Também, de acordo com o relatado pelo Presidente da ERSARA, na sequência de várias pressões da EGF no que concerne à definição de tarifas a praticar, o anterior Governo, através da aprovação em Conselho de Ministros do Decreto-Lei 211/2019, procurou limitar os poderes do regulador ao nível de planos de investimento, arbitragem de parâmetros, Conselho Tarifário e reequilíbrio económico-financeiro das concessões. Assim, para também a alteração, questiono quais são as queixas à data contra a ERSAR que existiam ou quais os graves problemas de funcionamento detectados pelo Governo que motivassem a retirada de poderes ao regulador. Também questiono se pode, no seu entendimento, um decreto-lei derrogar normas inscritas numa lei em vigor. Refiro-me à Lei 10 de 2014. O Ministro do Ambiente afirmou também que este processo teve o envolvimento da ERSARA, o qual foi desmentido pelo seu Presidente no que concerne à parte dos resíduos. Assim, no que concerne ao setor dos resíduos, ao que este diz respeito, qual a oportunidade dada à ERSAR para se pronunciar e, em caso afirmativo, qual a ponderação dos seus contributos? Não considera, no mínimo, estranho todo este processo? Felizmente, este processo legislativo, conforme foi aqui anteriormente dito, foi objeto de parecer demolidor por parte do regulador e não mereceu a concordância do Presidente da República. A 16 de agosto foi publicado o despacho já anteriormente referido, proferido pelo Dr. João Ataíde, que vem considerar os sistemas municipais como sendo responsáveis pela recolha seletiva dos biorresíduos, entregando-lhe esta competência ao arrepio das regras da concorrência. E tendo no programa das 6 às 9 o Sr. Ministro dito que tinham sido consultados um conjunto vasto de entidades, peço que comente as respostas das entidades, dado que, de acordo com o Governo, estas mesmas tinham sido consultadas, referi aqui a fonte, e que negaram publicamente esta consulta. Refiro a ESGRA, a Autoridade da Concorrência e a CAGER. Este, para além de retirar competências à gestão dos biorresíduos aos municípios, também prevê hipótese mediante delegação dos responsabilizados pelas candidaturas de investimentos, bem como pela atividade de recolha seletiva dos biorresíduos, favorecendo mais uma vez os interesses do privado. Aliás, estas duas, conforme se vai verificar na PGR, estas duas últimas já fariam parte das competências dos municípios e o que o parecer e o que o despacho estaria a fazer, no fundo, seria retirar estas competências e estas atribuições aos municípios. Posteriormente, como é do conhecimento, veio a ser revogado mediante o parecer da Procuradoria-Geral da República e, tendo ficado patente que o seu despacho violava as regras da concorrência, da contratação pública e que prejudicava gravemente os interesses dos municípios, pergunto, como ex-autarca, como pode decidir de forma tão escandalosa a favor do privado contra os interesses dos municípios.
não fica incomodado da forma tão perentória e inequívoca como a Procuradoria desmontou em toda a linha e pôs em causa o seu despacho? Encontrando-se de forma bem clara descrita a definição de biorresíduos no Decreto-Lei 73 de 2011 e que as bases não incluem a recolha seletiva deste tipo de resíduo, ou seja, de forma detalhada, questiono que dúvidas, e não fica esclarecido com a explicação aqui dada, que dúvidas é que poderiam existir. Se o legislador procurou definir concretamente quais é que eram os resíduos que constavam na recolha seletiva, se não incluir, foi por vontade do mesmo na altura, à data. Também, no seu despacho, há duas contradições que queria salientar. É feita na base 25 do número 2, sublinha 2, a linha A, uma referência a biorresíduos, quando consultamos as bases, esta não se encontra na mesma. Também na base 1... Queira terminar, por favor. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Também é truncada a parte que faz referência a todo este elenco de resíduos que constam que faziam parte da recolha seletiva. Questiona, assim, também, como é que no seu despacho, como é que explica tantas referências erradas e truncadas às bases da concessão. Para terminar, uma última pergunta. Não tendo a questão do papão da privatização, questiono se também não considera estranho, e se fosse julgar esta sequência de decisões todas a favor da EGF contra aquilo que seria o interesse público e a concorrência, como é que julgaria se estivesse de fora a julgar este sucedâneo de posições e de ações por parte dos governantes? Muito obrigado.